Está começando mais um podcast NA. No episódio de hoje vamos falar sobre sementes de qualidade, mercado que nos últimos anos vem se destacando pela importância de se produzir com alta produtividade, principalmente nesse momento de início de safra. Você tem que ter o melhor produto, você tem que ter aquela semente que vai te garantir maior produtividade, melhor qualidade no final das contas, na hora que você for colher. E todo esse processo começa agora, no plantio, para o produtor rural. Mas até essa semente chegar a você, produtor rural, tem todo um trabalho que já vem sendo desenvolvido e é sobre isso que a gente vai contar um pouquinho mais para vocês. Quem melhor faz isso no Brasil é a Boa Safra Sementes, líder na produção de sementes de soja no Brasil, atendendo todo o território nacional. Afinal de contas, o Brasil planta com a Boa Safra, não é isso? Andréia Coca, seja bem-vinda. Obrigada, Alex, bom dia. É um prazer estar aqui com você. E realmente, o Brasil planta com a gente, né? Esse é o slogan da Boa Safra e a gente está aí em todo o território nacional fazendo plantio de semente, não só de soja, como demais culturas. A Andréia é Head de Marketing e Negócios lá da Boa Safra e temos também a participação do Gabriel Finato. O Gabriel é gerente de marca da Brasmax, parceira antiga já da Boa Safra, né, Gabriel? Bem-vindo. Obrigado, Alex, Andréia. Prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho da Brasmax, dessa nossa parceria de tecnologia nova, de semente, né, do momento que a gente está hoje, como que a gente chegou até aqui, para entregarmos aí mais uma safra de rendimento, de qualidade, que é o objetivo de todos nós aqui, né? Muito bom. Bom, a gente tem a missão aqui de contar um pouquinho para vocês de uma super campanha que a Boa Safra tá trazendo aí, uma campanha inovadora, diferente, que tem como objetivo, né, André, representar os resultados gigantes aí da empresa. Mas antes da gente entrar no tema da nossa discussão, queria conhecer um pouquinho mais de vocês, conhecer um pouquinho mais da Boa Safra, conhecer um pouquinho mais da Brasmax. Enfim, vamos entender que momento nós estamos vivendo e principalmente, como eu disse no começo, né? O produtor já está com a semente lá pronta para iniciar o plantio da safra dele, mas tem que entender todo o trabalho que existe antes dessa semente chegar para ele, né? Vamos começar com você, Andréia. Conta um pouquinho para a gente sobre a Boa Safra e principalmente o seu papel lá na empresa. Sim, Andréia, sou diretora de marketing dentro da Boa Safra, tenho aí uns 20 aninhos de carreira, né? E sou uma apaixonada no agro, né? Enfim, quando eu vim para o agro, realmente bichinho picou, como dizem, né? Eu estou na Boa Safra há 2 anos e a Boa Safra realmente é a maior multiplicadora de semente de soja do país. A intenção nossa é não só fazer a multiplicação e ser grande nesse processo, né? A gente tem aí uma preocupação imensa com a qualidade. A gente tem mais de 12 centros de distribuição espalhados aí pelo Brasil, muito centrados ainda no centro-oeste, né? Mas a gente este ano está fazendo a expansão para o sul do país. E aí a gente está trabalhando muito desde o plantio da semente, né, até o momento da colheita e a entrega para o produtor final. Então é realmente um trabalho aí feito de muito cuidado com a qualidade da semente, né, no momento da escolha, qual a variedade que a gente vai plantar, qual a melhor tecnologia aplicada àquele solo e à região que ela está, a escolha do portfólio para atender melhor o nosso produtor lá na ponta e entregar essa semente, né, armazenada em câmara fria lá mais perto do plantio possível, né, que está acontecendo agora. A gente já começa agora a faturar a próxima safra de sementes e, enfim, já estamos nesse movimento, mas é um trabalho realmente que vem de longo prazo. A Andréia, ela trouxe pra gente esse cenário de quase personalização aí da semente, né, Gabriel? Principalmente entendendo que temos regiões diferentes, produtores com necessidades diferentes, clima diferente, enfim. Conta um pouquinho do trabalho de vocês na Brasmax e como é que tudo isso faz com que o trabalho de vocês seja importante e essencial para o produtor. Legal, Alex. Voltando um pouquinho, né, para a gente falar de um histórico, né, de uma linha do tempo para talvez chegar no momento que a gente está hoje falando de sementes, né? A Brasmax, ela
entra no Brasil em 2008 como uma marca para o mercado brasileiro, né? A marca faz parte do grupo GDM, que tem origem argentina, está em mais de 15 países, hoje trabalha com outras culturas também, mas tudo começou com a Brasmax aqui no Brasil, que é a marca tradicionalmente brasileira, lá em 2008, até muito parecido com a Boa Safra, né? Quando vocês começaram com semente. 2009 então, a gente começou com essa parceria já é antiga, né? E naquele momento, se eu até voltar um pouquinho mais, a gente tinha uma produção brasileira de soja pouco mais de 20 milhões de hectares, a gente tinha uma produtividade média de 30, 35, né? Se eu pegar 20 anos atrás, mais ou menos essa era a média. E de lá para cá a gente percorreu um caminho que ele é um crescimento exponencial, né? O adendo de biotecnologias permitiu uma expansão muito grande para o Cerrado, né? A gente hoje está com 45, 46 milhões de hectares no Brasil e a região, o Cerrado é grande parte disso. E uma produtividade média que nos últimos anos, com todas as dificuldades climáticas que a gente tem ficado aí na casa de 55, 50 sacos por hectare. Então nós saímos lá de 50 milhões de toneladas há 20 anos atrás para 150 esse ano. Então, isso tem evolução de todas as áreas, de todos os setores, tem uma profissionalização do produtor, mas como você falou no início, tudo começa na semente. Né? Isso. Quando nós tínhamos lá atrás, talvez umas 2, 3 variedades para o produtor escolher, hoje a gente já tem uma gama de um portfólio muito mais completo. Hoje a Boa Safra consegue oferecer para o cliente dele uma cultivar muito específica para cada talhão, numa biotecnologia muitas vezes que ele precisa para controlar uma planta daninha, para controlar uma praga. Então hoje a gente está cada vez mais prezando pelo nicho, pela personalização, né, das variedades, porque o propósito da Brasmax ele é muito parecido com o da Boa Safra. A gente quer estar preparado com opções para atender todo tipo de necessidade. Sim. A gente quer ter produtos, cultivares, o slogan da Brasmax, né, é máximo rendimento. Então a gente vem aqui, grandes resultados, máximos rendimentos, independente do cenário. Se você tem uma área, a Andrea falou aqui, a gente vai ter tipo de solo diferente, a gente vai ter condição diferente. Se você tem uma área que seu potencial é 50, a gente vai ter uma cultivar que vai ter para alcançar 50. Se o teu potencial é 100, a gente vai ter uma cultivar para alcançar o 100. Então, o negócio da Brasmax, ele é genética. A gente quer produtividade. E aí, obviamente, como você comentou no início, a gente tem toda a cadeia, que aí a Boa Safra é o ponto fundamental, né, dessa nossa parceria, de desenvolver tudo isso com qualidade para chegar no produtor com a melhor qualidade possível, com a melhor recomendação possível para que ele possa expressar todo o potencial, e é o que a gente tem visto nos últimos anos, né? Já a gente fala de biotecnologia também, que é um assunto bastante importante. Mas, Andréia, queria trazer para a nossa discussão esse número que o Gabriel trouxe de média da produção, no caso da soja, 55 sacas por hectare. Mas a gente sabe que dentro daquela sementinha tem um potencial produtivo muito maior, né? Haja visto que a gente vê nos concursos de produtividade, né? Produtividade. Hoje 100 sacas por hectare 90, não ganha concurso. Não ganha concurso, exatamente. Então, esse também é o trabalho de vocês, garantir que essa expressão de produtividade esteja contida ali dentro daquela sementinha desde o momento que vocês plantam. Como é que é esse processo do plantio até a hora de entregar a semente lá para o produtor? Sim, a gente trabalha com produtores parceiros, né, da Boa Safra, então não temos a produção própria, mas a gente garante, através desses parceiros, que realmente a gente tenha o melhor território e o melhor momento de plantio com a cultivar adequada àquela região, né? Hoje a gente está produzindo aí principalmente em Goiás e Minas, mas a gente está Bahia, Mato Grosso, agora mais para o sul também e no norte do país, tá? Então, realmente a gente temos mais de 50 cultivares no portfólio, né? Também garantindo essa aderência à região, tá? Então, acho que isso é bem importante. E a gente, desde o momento do plantio, começa a tratar a semente com muita qualidade. A gente faz mais de 9 testes para realmente garantir que essa semente tenha na genética a sua alta produtividade, que já vem lá, né, da parceria com a Brasmax, mas que isso tenha rendimento lá no campo.
A gente trabalha muito com geração de demanda, comprovando esses rendimentos, né, e trazendo para o produtor as novidades, as novidades, os cultivares, mas também a tranquilidade de aquilo que realmente ele está comprando vai ter a produtividade que ele espera. A Boa Safra, por estratégia, e por isso a gente está muito juntos nessa, a gente tem como estratégia vender a semente com a maior qualidade, mas também com muita tecnologia. Porque a gente entende que esse crescimento, né, do plantio de soja no país se deu a isso. E que daqui para frente a tendência é crescer mais, né? Então, não só trazendo a genética, mas a nova biotecnologia também, que a gente acredita muito, como também tratamento de semente industrial. A gente faz o tratamento de semente industrial lá na ponta, no momento de entregar para o cliente, garantindo que aquela semente tem não só a qualidade, mas também a garantia Boa Safra nesse tratamento, né? Então, a gente fala, ele abre o saco e planta, não tem muito mais o que ele fazer e garantindo que ele tenha altos rendimentos na sua colheita. E tá? hoje para o produtor o que é fundamental é vigor, germinação? Vigor, germinação, com certeza. São né? os dois fatores mais principais, importantes. que é o que a gente garante, inclusive, em contrato, na hora da venda, né? Então, é uma preocupação imensa, desde o momento da colheita. Então, a gente tem os produtores parceiros, aí vai para o UBS, inúmeros testes que a gente faz realmente para certificar, né? E separar as sementes, garantir que realmente a gente fique com o melhor lote. A gente leva essa semente para a câmara fria, que hoje a gente tem aí mais de 12 câmaras frias instaladas no Brasil esse ano, abrindo 2 ali no Mato Grosso, né, em Ribeirão Cascalheiras, em Campo Novo de Parecis, com a intenção de estar mais próximo dele no momento dele plantar, porque, né, assim, evita esse transporte, evita toda essa perda de qualidade mesmo no momento de faturar e entregar essa semente, e ele ter o mais rápido possível na hora do plantio a semente lá. Uma das regiões mais importantes de produção, né? Se a gente pega o Mato Grosso, corresponde hoje a quase 30%. Então, você ter essa proximidade, uma região muito quente, né? Que a gente perde muito, ter essa proximidade de um CD com câmera fria, muito perto, né? Um ponto de qualidade pode às vezes não parecer, mas dá uma diferença muito significativa quando a gente vai olhar para o rendimento final. É isso que eu ia perguntar. A função da câmera fria é preservar mesmo a semente para que ela esteja pronta ali para a hora do plantio. Exato, que esse trabalho que a gente teve desde o momento do plantio lá no produtor, parceiro nosso, seja realmente a garantia da qualidade na ponta a hora que ele for retirar, para que isso aconteça. E Mato Grosso, como você disse, realmente é onde a gente está com 2 CDs novos, mas a gente tem mais 2, né? Tem Primavera, que a gente tem uma UBS e um CD, e tem Sorriso, que inclusive é onde a gente vai comentar um pouco da ação aqui de marketing que a gente fez. Perfeito. E esse ano marca uma expansão mesmo. Sim, sim. A Boa Safra vem crescendo desde 2009, né? A Boa Safra está no mercado de semente de soja. Em 2021 a gente fez aí a entrada na bolsa e a gente vem crescendo ano a ano 20% a 30%, né? Não só em volume como em faturamento também. A gente tem muito cuidado com esse processo de crescimento para que a gente garanta realmente a qualidade da semente. Então, a câmara fria e essa expansão faz parte da nossa estratégia e está atrelada à tecnologia. Então, realmente é isso que garante que a gente vai entregar o melhor produto lá na ponta, sabe? Essa expansão agora conta com a participação também dos produtores do sul do Brasil. Sim, a gente está entrando na região sul esse ano, 2024, já fazendo plantio lá com as cultivares que são diferentes, né, com a tecnologia para o solo lá do sul, e com certeza a gente deve expandir para ter lá uma UBS com câmara fria também para o sul já no próximo ano. Tá? Hoje, qual que é a representatividade da Boa Safra no mercado? Hoje a gente está com 8,5% de market share, né? Enfim, e aí com essa expansão a gente espera chegar aí no futuro, quem sabe, 13%, 14% desse market share. Muito bem. Gabriel, vamos voltar um pouquinho e principalmente entender o trabalho de vocês, que antecede, inclusive, o trabalho da Andréia, né? Vocês trazem aquela semente que vai ser multiplicada pela Andréia com toda a tecnologia, como você disse, preocupação inicial com a genética e aumento de produtividade, mas que nos últimos anos tem muito de biotecnologia sendo colocada aí nessas sementes também, né? Como é que é esse trabalho e como é que se define o que vai ser usado, como vai ser utilizado e, enfim, conta pra gente melhor. Legal.
Como eu comentei antes, nós somos uma empresa de genética, né? Então o nosso trabalho ele é basicamente em cima de pesquisa e desenvolvimento. Claro que aí nós vamos ter uma relação comercial, né, com os nossos parceiros como é a Boa Safra, mas o nosso trabalho principal é trazer essas cultivares que cada vez mais personalizadas. Então como que a gente faz isso? Hoje a gente tem quase 20% do nosso faturamento vai para pesquisa e desenvolvimento. Se a gente pegar a média das outras empresas, talvez é um terço, menor, um quarto disso, né? Então a gente hoje investe muito em pesquisa e desenvolvimento, em realmente ter áreas dentro do produtor, de cada realidade. A gente tem ensaios controlados de pesquisa e desenvolvimento em todo o Brasil. Somos a empresa que mais faz esse tipo de trabalho. Para quê? Para a gente comparar o que a gente está desenvolvendo, né, de cultivares novas com o que temos comercialmente, porque realmente agregar. E aí um dado importante a gente tem conseguido anualmente, dentro de todo esse histórico que eu comentei um pouco antes da evolução do negócio da soja, a gente agrega 1,5% a 2% ao ano, né, em produtividade dentro de cultivares novas. Então, uma constante evolução. É uma constante evolução. Então, aquilo que está vindo novo, ele foi comparado com o que está no mercado, e a média do que a gente traz novo com o que a gente tem no mercado é de 1,5% a 2% ao ano. Então, quer dizer que sempre a cultivar nova vai ser melhor do que a antiga, mas quem está ouvindo pode pensar, não, mas eu tive uma situação aqui que a antiga foi melhor. Por quê? Porque cada vez mais a gente está num caminho de personalização, de ter uma recomendação específica. Então, a gente também tem que conseguir utilizar, né, expressar todo esse rendimento. Mas a gente hoje consegue agregar cada vez mais. Como você falou antes em relação à produtividade, por mais que a média brasileira seja 50, 55, hoje a gente, se tivesse todo um ambiente controlado, a gente sabe que o negócio da agricultura é a céu aberto, então muita coisa a gente não controla, mas se desse tudo certo para a genética, qual que é o limite? Hoje não sei dizer qual que é o limite. A sementinha ele tem um potencial incrível. Tem um potencial incrível. E onde entra a biotecnologia para continuar respondendo a tua pergunta? A biotecnologia nada mais é que uma segurança a mais que o produtor, né? A biotecnologia não é a Brasmax que desenvolve, a gente coloca a biotecnologia dentro da nossa semente através de parcerias comerciais, e cada vez mais essa biotecnologia dá uma segurança para o produtor. Começou lá em 2013, 2014 com uma proteção principalmente contra pragas, lagartas. Hoje a gente já tem biotecnologias, novas biotecnologias que protegem com um espectro ainda maior em relação a pragas e também herbicida. Então, um exemplo prático, Alex, algum produtor está com um problema muito grande de planta daninha. Então, ele pode ter uma cultivar que tem um rendimento fantástico, mas ele sabe que se ele colocar naquela área, ela não vai expressar tudo porque ele está tendo uma competição. Aí a gente está trazendo o quê? Uma cultivar que, além do rendimento, que continua sendo a nossa premissa, a gente só traz para o mercado o que está entregando acima em rendimento, mas além do rendimento ele tem uma biotecnologia que vai permitir ele manejar a planta daninha, vai permitir ele fazer menos aplicações em relação a pragas e conseguir expressar o máximo rendimento que aquela área dele permitir. Então André comentou e a gente está muito alinhado nessa parceria porque isso é a sustentabilidade do negócio. Né? Essas novas biotecnologias são a sustentabilidade, elas dão uma segurança a mais para o produtor. E a gente imagina que alinhando essa genética que a Brasmax foca, que a Brasmax prioriza quando vai trazer um produto, aliando essa genética à biotecnologia, a gente tem um cenário de constante evolução, como vimos falando. André, e como é que o produtor chega até vocês? Enfim, o que eles têm procurado, o que eles têm exigido, além, obviamente, da questão de vigor e de germinação, o que eles pedem que a semente tenha hoje? O Gabriel falou dessa questão aí da biotecnologia sendo introduzida e ajudando cada vez mais a melhorar nessa relação, até de custo de produção no final das contas, né? Sim. Mas tem esse pedido do produtor, tem essa troca com vocês do que eles querem, o que eles precisam? Sim, o produtor está cada vez mais exigente na questão de qualidade da semente, de garantir realmente vigor e germinação em campo. Então esse é o principal pedido e é o que a gente trabalha para fazer e entregar lá na ponta.
Mas acho que o Gabriel trouxe aqui, né, na outra fala, a gente em 20 anos dobrou aí a área plantada no Brasil, mas quase que triplicou ou quadruplicou o volume de soja, né, enfim, produzido no final. Isso se deve à tecnologia, e eu acho que o produtor tem visto isso, né, em campo. Então, quanto ele precisa de tanta área, né, para produzir mais e ter mais volume de soja no final, eu acho que isso é uma exigência já. Né? Então, eu entendo que ele já vê valor, obviamente, na genética, mas também na biotecnologia. Perfeito. Nesse sentido. Então, e a adesão à semente certificada, a semente de qualidade, tem aumentado também no Brasil. Tem muito, né? Tanto que foi o mercado que a gente entrou e que a gente tem batalhado para se manter, né? Porque a gente entende que dentro dessa tecnologia é um movimento de crescimento, né? Existe aí um potencial crescimento de área plantada para os próximos anos? Sim, mas acho que o potencial produtivo da semente é muito maior. Né? E aí, se a gente estiver atrelado à tecnologia com isso, e tem que estar, né? Tem que estar com essa aderência, e eu acho que o produtor já entendeu isso, né? Principalmente os maiores, aqueles que estão vendo que isso tem rendimento na fazenda deles, é o que a gente quer trabalhar, é o que a Boa Safra produz. E, obviamente, naquilo que eles mais pedem, né? Que é aquilo que eles querem que a gente garanta, que é a qualidade. Né? Então, isso é algo que vem do produtor. Hoje, a Boa Safra atende mais de 90% do seu volume via distribuição. Então, tem mais essa perna aí que a gente tem que garantir, né? Que o discurso seja alinhado e que todo o trabalho seja feito lá com o produtor na ponta. Mas, obviamente, a gente garante a qualidade lá na hora do plantio, tá? A gente está concentrando a nossa conversa em soja, mas a Boa Safra também produz outros tipos de sementes. Sim, nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, a gente entrou aí em várias outras culturas, feijão, trigo, vamos entrar em milho, né? Estamos trabalhando ainda para realmente ter uma cultivar aderente à estratégia. A gente tem trabalhado muito com forrageiras também, com sorgo. Então, a ideia da Boa Safra é não ter sempre essa concentração em soja, né? Obviamente é o que move o negócio, né? Que trouxe a Boa Safra até aqui, mas da gente também ter essa diversificação de outras culturas dentro do portfólio e sempre com o mesmo pensamento, tá, Alex? Da gente ter a área plantada, da gente ter a garantia de tecnologia também em algumas dessas culturas, né? Que a gente sabe que nem todas têm, mas garantir a qualidade na hora da entrega para o produtor, tá? Ô, Gabriel, essa introdução de tecnologia em outras culturas além da soja já é uma realidade? Eu só queria voltar um pouquinho, Alex, quando a gente fala da importância que você trouxe muito bem agora da semente certificada, né? Uhum. Quando eu falei de 20 anos atrás, do tamanho de área que a gente tinha naquele momento também em soja uma adesão baixíssima no Brasil em relação à semente certificada. E muito porque o produtor não via o valor, né, Andréia, que de uma semente de qualidade. Então, ele achava que produzir na fazenda dele, ele economizava e que não valeria a pena. E nesse caminho, nesses 20 anos, a gente tem, como a Andréia já trouxe aqui, uma introdução do TSI, né? A gente tem câmera fria, a gente tem todo um processo de qualidade que eu acho que é importante cada vez mais a gente levar isso e que cada produtor saiba de todo esse processo. E me parece que o produtor já foi convencido cada vez disso, mais, né? Sim, cada vez mais, mas ainda a gente tem um trabalho em algumas aí. regiões específicas. Hoje, para ter um número, né, dependendo um pouco da fonte, esse número ele tem uma oscilação, mas a gente está trabalhando mais ou menos num mercado de 80%. É isso. Ainda tem 20% que concentra um pouco mais na região sul, alguns estados do Cerrado, mas mais na região sul, que o produtor ainda opta por salvar a própria semente, né? E aí, às vezes, ele compara a semente que ele salvou com uma semente que ele comprou. Só que ele não olha que aquela semente, mesmo que ele está salvando, aquela evolução toda que teve em genética foi porque o sistema foi alimentado. Se ele não compra a semente, a Boa Safra não consegue investir mais, a Brasmax não consegue investir mais, a gente não faz essa roda girar para ter essa evolução anual e gradual em pesquisa, em desenvolvimento, em qualidade. Então isso eu acho que é sempre bom ter a dimensão do que é produzir semente hoje, para a gente conseguir cada vez mais que o produtor veja o valor, porque o setor se profissionalizou muito. O setor evoluiu demais nesses últimos
5, 10, 15, 20 anos, né? E respondendo a tua pergunta, hoje a Brasmax só trabalha com soja, né? O nosso foco é único, exclusivamente soja. A gente tem biotecnologias até mais avançadas, quando a gente vai olhar para milho, por exemplo, né? O trigo também tem biotecnologias que vão dando mais segurança para o produtor. E eu acho que essa diversificação ela também é importante, né? Quando a gente olha para um negócio como a Boa Safra, se a gente consegue, a agricultura ela não é só soja, ela não é monocultura, e o produtor tem entendido isso, que ele tem que pensar no ano todo. Por isso que vou pegar um gatilho que eu falei antes, quando a gente pensa em variedades, eu preciso pensar numa variedade para o Mato Grosso que ele consiga semear cedo, porque vai ter muito produtor do Mato Grosso que quer fazer a safra de algodão na sequência. É isso. Então, eu preciso ter uma variedade com uma biotecnologia que depois ele consiga tirar essa soja para colocar o algodão, que é rentável para o negócio dele. Então, hoje, todas essas grandes culturas, elas vêm cada vez mais com esse adendo de biotecnologia, e isso só é possível se o nosso sistema de semente certificada, da compra, de todo investimento que a gente tem aqui como parceiro, seja alimentado, né? Boa. André, vamos falar de marketing? Vamos. Então, Minha praia. Tem campanha nova aí chegando. Queria que você contasse um pouquinho dessa campanha e principalmente da inovação que essa campanha está trazendo, né? A campanha Resultados Gigantes, é isso? É isso, Resultados Gigantes. É a campanha feita aí com parceria com a Brasmax. A gente quer mostrar, né, para o produtor e lá na ponta, realmente o tamanho que é essa parceria, o quanto a gente está preocupado e aí, obviamente, trazendo a marca nessa frente, né, com a qualidade e com a entrega da semente para o produtor. A gente fez uma campanha muito disruptiva, eu diria, para o agro, né? Acho que é a primeira vez que acontece dentro do agronegócio, que é uma campanha de Fake Out of Home, que é FOU, né? Que não deixem mentir aí os meninos das agências, que é uma interligação do que é o online com o offline, né? A gente tem dentro do agro uma maneira de trabalhar muito voltada para outdoor, para mídias mais impressas, né, tradicional, exatamente, indo lá na ponta, a placa, enfim. E aí a gente quis trazer um pouco dessa inovação do offline também com o online. Trazer sim o outdoor, mas trazer essa tecnologia da novidade do online com o nosso super begão. Vai trazer aqui o vídeo, mas com a sensação de realmente da realidade virtual, né? De você estar participando daquele vídeo, da imersão e de que aquilo está acontecendo dentro da realidade normal. Então a gente criou aí um conceito de um bag de mais de 9 metros, imenso, dentro da nossa unidade lá de Sorriso, que ele está lá içado para todo mundo que passa a ver. Esse bag vai rodar algumas regiões, né, do país, mas atrelado a isso, a gente tem a tecnologia, né, os vídeos, enfim, e a inteligência artificial, trazendo para o online a sensação de que todo mundo está vendo aquele bag dentro da tua regional, da tua cidade. A gente está aí no Brasil inteiro, então é uma campanha que começa agora, termina em dezembro, mas que a gente quer trazer essa interatividade e realmente essa conexão. A gente tem o videozinho aí, vou pedir até pro Renan, nosso editor, rodar aqui pra gente poder comentar em cima, enfim, entender um pouquinho dessa disruptura que você descreveu pra gente. Vamos lá, Renan? São 2 helicópteros carregando uma baita... Nosso super big bag. É muito legal, porque é uma... realidade virtual, né? É isso, é uma realidade virtual. E eu acho que em alguns momentos tem que falar que é uma realidade virtual, porque se a gente olha assim, você para e pensa, isso está acontecendo mesmo? Tamanha é a realidade que passa E a primeira pergunta que eu fiz é, será que 2 helicópteros dão conta de carregar uma bag desse tamanho? Não, né? Muita gente me pergunta, e aí, mas esse bagão tá entregando a semente agora? Vai ser novidade? Não vai ser mais no caminhão? Mas a intenção é essa mesmo, trazer essa sensação de que você está vendo aquilo acontecer e, obviamente, tem lá o físico, né? Então, passando ali em Sorriso e vendo o bagão lá na frente... A gente tem essa imagem tem também, essa sensação do offline com online. Tá aí, esse é o nosso super big bag.
Lá na nossa unidade de Sorriso, no Mato Grosso. É uma forma diferente, ou pelo menos de sair do tradicional do tradicional outdoor, por exemplo, né? Exatamente. Mas que tem a função de fazer a pessoa parar para olhar também. A intenção é essa, trazer um pouco mais do posicionamento da marca e sair do tradicional, mas também conectar com o online. Hoje está todo mundo online, né? Muito. A gente tem aí mais de 50 mil seguidores dentro das páginas da Boa Safra. E isso reverbera muito quando a gente lança, muito mais do que eu colocar só uma placa em frente a algumas unidades. E aí isso cria um movimento de uau, né? Assim, no dia que lançou, todo mundo começou a falar, uau, o que aconteceu? De várias é verdade diferentes, isso? Assim, Como é que isso acontece? Onde eu vejo bag, quem está lá perto fala, não, eu vi mesmo, é de verdade, está aqui. Então funciona para ter a conexão mesmo e falar muito mais da marca, né? Acho que essa é a nossa principal intenção aqui. E a Brasmax é parceira também nessa divulgação. Com certeza. E eu vejo assim que o nosso meio, até usar a palavra tradicional, ele é comum. Quando a gente fala agricultor, ela é um meio que demora um pouco mais. Às vezes a gente tem maneiras diferentes de comunicar, novas tendências que estão muito mais nos outros setores, e o agro ele é um pouco demora um pouco mais para as coisas acontecerem. Mas ao mesmo tempo a gente tá numa geração que é tudo online. Todo mundo tá online. A gente tem a maneira, nós mesmo como Brasmax, que nós escolhíamos comunicar, até 5, 6 anos atrás a gente olhava muito pro produto. Produto, que é o nosso core, que é o nosso negócio. Hoje a gente tem mudado em folder, mesmo que físico, olhado muito mais para pessoas, uma transição de um pai, de um avô que está passando a condução da propriedade para um filho que está muito mais conectado. Então a gente não perde o offline, né? Mas a gente também precisa estar muito comunicando online, porque hoje nós mesmos aqui, o nosso material de apoio, o Alex ainda está com uma parte escrita aí, mas está todo mundo aqui, olha. Mas tá aqui temos o que a gente está fazendo aqui, um podcast, é porque para facilitar lá para quem está consumindo, que ele possa estar, enquanto se desloca, enquanto trabalha, ele poder estar agregando informações. Então acho que esse tipo de comunicação ela vai ficar cada mais evidente, né? Eu costumo falar que as estratégias de marketing no agronegócio são estratégias de relacionamento, principalmente. Então a gente trabalhou aí com mais de 6 feiras, também algumas com parceria com a Brasmax, ao longo do ano de 2024, eventos específicos regionais para chamar o cliente, conversar, apertar a mão, mas trazer o que é de novidade de outros mercados que já existem, né? Para o mercado do agro, acho que é importante, porque sim, as pessoas estão mudando, né? As pessoas estão conectadas. Não é sempre a mesma pessoa que está vendo aquela campanha, ou aquela placa, enfim. E ao mesmo tempo não perder a essência, né? Eu também estou fazendo campanha em rádio, né? Assim, a gente continua com um rádio muito forte dentro de regiões ou de municípios específicos, mas como que eu puxo isso para o movimento do online, né? Como é que eu puxo isso e trago a marca sempre à frente dessas ações? Acho que essa é a grande sacada aí das estratégias que a gente tem feito. Nós como marcas líderes, né? A Brasmax líder no negócio de semente, a Boa Safra líder também no negócio, a gente tem um impacto muito grande nesse tipo de divulgação, né? De ter uma ação nova. Então, e nós precisamos, pelas estratégias de expansão, pela estratégia de atender todo tipo de necessidade, todo tipo de público, estar tanto no offline como no online. Exato. E tem o perfil do produtor brasileiro também, né? Eu estava vendo uma pesquisa, o produtor brasileiro é o mais jovem do mundo, né? Quando a gente compara com o produtor europeu, com o produtor americano, a gente tem um produtor jovem por aqui e que ainda está vivendo um processo de sucessão aí, que vai se modernizar mais ainda. Então, captar esse público, entender o que está vindo por aí, principalmente começar a falar a linguagem deles é importante. Né? Sem perder a essência, né? Sem perder a essência e o relacionamento. Relacionamento que ainda é muito importante para o que é importante e que vai se manter durante um bom tempo, porque realmente é um mercado que a gente tem aquisições de muitos volumes, com muito dinheiro envolvido. Então, sim, eu quero saber de frente quem é a pessoa que está me vendendo, né? Enfim, eu quero conhecer essas pessoas. E eu acho que isso tem um
ponto importante dentro do agronegócio como um todo. Mas vamos trazer o que tem de novidade no mercado, né? Além de tudo, o produtor é o que está mais conectado no WhatsApp, por exemplo. Então, como eu facilito a vida dele, eu trago informações numa ferramenta simples, que já está, né, no celular dele. Então, isso a gente tem pensado muito dentro da Boa Safra, sabe? Nessa diversificação das ações de comunicação, principalmente, mas trazendo a essência do marketing de relacionamento para isso. E as redes sociais são importantes também? Muito importantes, né? Muito. A gente tem parceiros aí grandes, o Primo Agro é um que vai estar na campanha também, que tem repercutido muito, porque tem essa questão do humor, de trazer de maneira leve o que é o agronegócio no dia a dia. Eles são muito bons, né? Eles são divertidíssimos e pessoalmente melhores, né? Mas que traz também essa coisa da internet também, não ser só eu trazer informação, trazer o técnico só, né? Aí eu vou puxar um pouquinho daquilo que a gente tem de novidade, como marca Boa Safra, lançamentos, enfim, de uma maneira que a gente, hoje, né, a gente fica conectado o tempo todo, de que a gente assista e entenda que aquele conteúdo entrou e realmente foi absorvido da maneira mais leve possível. Acho que é essa a estratégia nossa com Boa Safra. Tá? Legal. Vou pedir para o Renan colocar de novo a foto, Renan, da Big Bag, só para entender o tamanho daquela Big Bag lá. A gente está vendo aqui, isso é real? É real, fotografia, não é virtual. São 9 metros de comprimento, né, até um pouco mais, içados aí pelo truck aqui, dentro da nossa unidade, né, de Sorriso, então, e que fica na beira da BR, lá, né, no Mato Grosso. Então, realmente, não tem como não ver. Essa é a verdade. Todo mundo que passa pela 63 lá fala, poxa, o que está acontecendo, né? E diferente do outdoor, mas com a mesma intenção, né, de parar para olhar, né? E essa estrutura, ela se move, né? Então, a gente pode levar ela, sim, a outros municípios ou outras unidades próximas, né, que traz também a sensação de que, poxa, o bag estava lá voando, chegou aqui, está passando aqui na minha porta. É o antigo caminhão da Coca-Cola que a gente traz para essa novidade, né, então... E como é que está sendo, qual o feedback que vocês têm aí da campanha e como é que está sendo esse começo de campanha, o que vocês têm sentido? Fez um barulho grande no campo, né? Eu recebi muitos comentários positivos, enfim, até brincadeiras, cara, agora você está entregando, né, Big Bag de helicóptero, vamos entregar mais rápido, com garantia de semente e qualidade, então tem sido muito positivo, acho que até pela novidade, né, então acho que isso traz uma inovação e um conceito de marca diferente para Boa Safra, tá, então vários parceiros, poxa, e aí a Brasmax com ciúmes, né, como é que faz, eu quero fazer também, mas acho que tem rendido bons frutos, principalmente por ser uma novidade dentro do mercado agro. Nunca existiu, né, esse tipo de campanha e a gente está sendo pioneiro nisso. Legal. Pessoal, infelizmente a gente está seguindo aqui para o nosso final do podcast, um bate-papo muito gostoso, muito legal e de aprendizado, né? Conhecendo um pouquinho do trabalho e da importância do trabalho de quem está naquela linha antes mesmo da produção da fazenda, né? Da produção ali da safra e, enfim, com a responsabilidade que vocês têm também de entregar esse produto de qualidade e garantir aí para o produtor que ele colha lá na frente resultado, é essa a ideia, né? E então, queria abrir o microfone para vocês, para que vocês pudessem deixar a sua mensagem aí para o produtor que está ouvindo, enfim, que vem por aí, quais são os projetos. Fique à vontade, André, vamos conversar com você. Vamos lá. Boa Safra tem tido muita preocupação, né, como eu comentei desde o início aqui da nossa conversa, com a qualidade da semente, e isso tem se expandido aí para realmente a gente ter novas unidades e novos centros de distribuição, principalmente no Rio Grande do Sul, que é onde a gente deve estar fazendo a expansão, Rio Grande do Sul e o sul do país, né, enfim, como um todo. A gente tem tido também a preocupação da semente tratada, de tratar realmente a semente industrial, de fazer isso na hora de retirar isso, a semente do CD, que garante a qualidade também da semente, traz tecnologia, e a gente quer manter aí, claro, sempre a parceria com a Brasmax, para que essa genética seja cada vez mais agregada ao rendimento na fazenda. Então, conte com a gente, o Brasil planta com a gente, né? É isso que eu queria deixar de recado, e confie que realmente a Boa Safra, junto dos parceiros, deve entregar a melhor semente de soja do Brasil
já a partir de agora, né? Que a gente já está faturando começando, agora. Né? Tá começando. Exatamente. Muito bom. Gabriel? Não, obrigado pelo convite, né, André, Alex, muito legal. E a gente até brincou antes como passa rápido quando a gente começa a conversar e conversar do que a gente gosta, do que é o nosso dia a dia, né? E como o Brasmark só reforça a parceria, né, que a gente tem aqui, o nosso compromisso em cada vez mais estar junto em ações, cada vez mais estar junto nos desafios que a gente sabe que são constantes para o produtor. A gente está num ano que algumas regiões específicas com muito desafio climático, outras vêm de vários anos de desafio com o preço da commodity caindo, então a gente até vê que tem alguns produtores que ainda não tomaram a decisão da compra, então temos aqui tentado dar cada vez mais ferramentas para que isso seja da melhor maneira, que ele não deixe de ter esse investimento na semente, porque é ali que você sai, é na semente que você define o potencial da sua lavoura, que você vai colher lá na frente. Então esse é um momento fundamental, a gente está ainda com semente por ser entregue, ainda com semente para venda, e é um momento que o produtor tem que tomar a melhor decisão, para isso ele colher o fruto lá na frente, né? E aqui a gente tem o compromisso com a genética, temos o compromisso com a qualidade, vamos buscar comunicar de toda forma, né? O que nos levou aqui como empresas líderes de mercado, talvez não vai ser a mesma coisa que daqui para frente vai nos manter no negócio, então a gente sempre está buscando inovar, buscando trazer coisa nova, mas sem perder esse nosso compromisso com rendimento, com qualidade, que é o que fez o produtor aí ter todos os resultados que ele tem com a Boa Safra e com a Brasmax. E vocês lembraram muito bem, né? É um momento desafiador para o próprio produtor, até na tomada de decisão, preço de commodity pressionada, o que ele vai fazer, se ele vai investir ou não vai investir, se ele vai ampliar a qualidade da produção dele, enfim, é um momento desafiador para o produtor, mas da mesma forma é nosso papel trazer para eles a importância de ter sempre a melhor qualidade e para obter o melhor resultado no final das contas, né? É isso. Exatamente. Investimento não é custo. Que ele confie realmente que a gente está trabalhando com esse olhar, né? Assim, de ter sempre a melhor tecnologia e de ter sempre o melhor produto final para ele. Muito bem. Andréia, muito obrigado, pela participação conosco aqui no nosso podcast NA. Gabriel, da mesma forma. Obrigado. Foi muito legal esse papo com vocês aqui e principalmente para entender, né, esse mercado aí que está crescendo, está evoluindo e tem ainda muito para crescer, eu imagino. Até a soja hoje é uma referência, mas até as demais culturas vão precisar desse incremento também de uso de tecnologia na semente para poder expandir também. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Alex. Muito bem. E dessa forma, nos despedimos de mais um episódio do podcast NA. Grande abraço para vocês, até a próxima.